Caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a todos e a cada um. Vamos começar agora uma nova série de vídeos. Terminamos a série do sacramento. Mas eu peço a você que, se não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que também dê aí o seu joinha, né? Dá um like e compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Creio que assim a gente pode estar ajudando também na evangelização. Hoje nós vamos começar uma série nova de vídeos. Devido a uma necessidade que tem sido me apresentado a todo momento, sobretudo neste tempo em que vivemos esta pandemia, que é a ansiedade e a depressão. Então hoje eu quero começar falando um pouquinho sobre a ansiedade. Mas antes disso, gostaria de que nós nos compreendêssemos como uma unidade, como um corpo inteiro, que não tem como a gente separar a minha realidade física da minha realidade psíquica. E eu gostaria de começar com a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, que vai dizer para nós o que é verdadeiramente o nosso corpo. No capítulo 6, versículo 19, diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E por que eu quis começar justamente com esta passagem do corpo? O nosso corpo, criado por Deus, ele tem uma perfeição no seu dinamismo e no seu funcionamento. Por isso, se a nossa alma está doente, o corpo também fica doente. E muitas vezes, quando o nosso corpo está doente, automaticamente também a nossa alma fica doente, porque somos uma unidade. E nós que cremos, esta unidade corpo se torna templo do Espírito Santo. Daí a necessidade de zelarmos pela nossa saúde física e mental. Nunca se falou tanto da doença de ansiedade como nos tempos atuais. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que a ansiedade em si, ela não é um mal. Nós necessitamos da ansiedade. O problema é que nível de ansiedade nós estamos vivendo. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma resposta do nosso corpo às ameaças que nós sofremos. Então, tudo aquilo que vem como ameaça, como desconhecido, vai reagir em mim, vai reagir no meu corpo, no meu ser, no meu psíquico, uma atitude de defesa, quando eu estou diante do perigo, quando eu estou diante do que é incerto. Então é isso que provoca a ansiedade em nós. Então nós precisamos da ansiedade. É a ansiedade que vai fazer com que a gente faça as coisas, sempre para dar certo. Então quando nós temos a esperança de realização diante da realidade que está diante de nós, a ansiedade é que vai me ajudar a fazer aquilo acontecer. Qual que é o grande problema da ansiedade, não é? No sentido generalizado, que nós chamamos de TAG, né? Que quer dizer transtorno de ansiedade generalizada. É quando nós elevamos demais esse nível dessa defesa que a ansiedade provoca em nós, e nós nos cedemos ao medo, à insegurança, nos cedemos à desesperança. Aqui é que está o perigo da ansiedade, quando ela é elevada nesse nível, que se torna um transtorno. Então, por exemplo, quando as pessoas têm insegurança em fazer as coisas, tem medo da reação das outras pessoas, o que as outras pessoas vão dizer, o que as outras pessoas vão pensar. Isso
é que vai causando em nós uma angústia muito grande e que pode levar-nos a uma depressão. Uma das coisas que nos faz ter medo e nos leva a ter a ansiedade, uma das coisas, é o estresse emocional em que nós vivemos. Outro aspecto, o nível elevado de informações que nós recebemos hoje e muitas vezes não sabemos lidar com estas informações que nós recebemos. Só para a gente ter noção do nível de informação que nós temos hoje, e que são muitos, sobretudo nesta era da informatização, das redes sociais. Uma criança hoje, de 7 anos de idade, ela tem muito mais informação na sua cabeça do que o imperador romano, na época antiga, no auge do seu poder. Ou seja, o nível de informação é muito grande. E aí a insegurança diante de tantas informações que nós recebemos, que de certa forma nos assusta, mesmo que de maneira inconsciente, vai nos levar a viver esta ansiedade. Depois, outra questão que também nos causa o medo é o medo do que os outros vão pensar. Ou seja, é preocupar-se mais com a visão externa do que preocupar com aquilo que é interno. E aí eu vou entrando numa certa angústia e vou ficando cada vez mais ansioso porque eu me preocupo com aquilo que as outras pessoas vão dizer. Então, é esse estresse emocional que nós vivemos nos tempos atuais que vai levar a gente a ter a ansiedade como transtorno. Repito, a ansiedade, ela não é uma vilã em si, ela não é mal em si. Nós necessitamos da ansiedade, porque a ansiedade, no seu nível natural, no seu nível estabilizado, é ela que nos previne daquilo que possa vir a nos fazer mal, a nos atacar, a nos atingir. O problema é quando nós deixamos isso se tornar um transtorno. Ou seja, nós ficamos com uma certa obsessão, com excesso de proteção. E aí eu não me arrisco mais. Daí a necessidade de estarmos atentos para os sinais da ansiedade, para que a gente possa procurar superá-lo. E isso vai ser um tema para um outro vídeo nosso. Mas certo é que todos nós sofremos ansiedade, todos nós. Até os animais, de certa forma, sofrem também esta ansiedade, porque ela é um instinto de defesa, é um instinto que nós temos natural para nos protegermos daquilo que é incerto, daquilo que é inseguro. Muito bem. Agora, quais são os sintomas que a ansiedade apresenta na nossa vida e que a gente tem que ficar muito atento, não é? Primeiro, a ansiedade, ela nos preocupa. O que quer dizer isso? Nós ocupamos por aquilo que não existe. Nós preocupamos com o que não aconteceu e que talvez nem aconteça. É uma antecipação de um sofrimento que talvez não venha. É isso que vai provocando em nós esta ansiedade. Depois, o que provoca em nós também esse transtorno da ansiedade é a insegurança. Ficamos inseguros. Será que vai dar certo? Será que é isso? E perdemos a nossa segurança até em nós mesmos. Depois, a outra questão que a ansiedade vai provocar de nós é um pessimismo excessivo. Tudo vai dar errado, nada vai dar certo, não é? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado de não viver esse pessimismo com a preocupação. Ou seja, nós devemos nos ocupar mais e preocupar menos. Quer dizer, vem antes. Então eu me preocupo antes da hora, antes de acontecer. Então daí a necessidade de nos ocuparmos
mais e preocuparmos menos. Outro sintoma que a ansiedade provoca em nós é o sentimento de inferioridade e de incapacidade. Então, eu me sinto inferior às outras pessoas, não é? Aí, por isso, vem o medo de eu me relacionar com as pessoas, e aí eu começo a me isolar. Eu me sinto incapaz de fazer as coisas, porque eu tenho medo, porque eu tenho insegurança. Então, tudo isso vai dominando o nosso ser. E aí, se nós não cuidarmos da ansiedade, nós corremos o risco de cair numa profunda depressão. E aí sim, a depressão, ela talvez seja um pouco mais grave, porque a depressão ela chega em um ponto em que nós não conseguimos nem mesmo pedir ajuda. Nos isolamos. Mas este isolamento começa a acontecer já quando sofremos esse transtorno de ansiedade. Então, espero que eu tenha esclarecido o que significa esta ansiedade. Só para a gente encerrar e ir resumindo, que fique bem claro. Ansiedade todos nós temos. Todos nós, porque ela é necessária. Ela é o nosso mecanismo de defesa com aquilo que nos ataca, com aquilo que vem como ameaça. O problema é em que nível eu vivo a minha ansiedade. Quando ela se torna um transtorno, né? Quando ela me impede de ter esperança, me impede de agir, me coloca medo em tudo, aí sim ela é preocupante e pode me levar a um quadro profundo de depressão. Quero abençoar a você e que Deus possa te proteger de todos os males e perigos e que você possa buscar sempre ter uma vida saudável. Que o Deus de bondade, de amor e misericórdia te abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.